Olá, crianças! Voltando aqui na aula de português para fazermos as correções, ok? Baseadas na leitura, né, na resenha de Robinson Crusoe. Conseguiram fazer? Muito bem. Então vamos lá. Página 25, número 2. A resenha lida apresenta uma opinião sobre uma obra. Complete o quadro com os dados nela informados. Qual é o título? Robinson Crusoe. Muito bem. Qual é a autoria? Daniel Defoe. E a editora? Martin Claret. Muito bem. Tem aqui na página 23, ok? Número 3. De maneira geral, pode-se dizer que essa resenha escrita por Jeff Rodrigues recomenda a leitura do livro? Justifique sua resposta com o trecho da resenha. Bom, o que ele diz aqui que ele diz aqui ao iniciar a resenha? É uma obra que mexe com o nosso imaginário e desperta espírito aventureiro, ao mesmo tempo que aterroriza com os limites os quais os personagens é levado para enfrentar. Não é isso? Ele diz aqui pra gente que desperta, né, todo esse glamour dentro da história. Número 4. Essa resenha é dividida em duas partes. Identifique-as nomeando cada subdivisão e resuma o objetivo de cada uma delas. Parte 1 é a sinopse. Aqui na página 23 mostra, ó, a sinopse, depois a opinião. Sinopse, parte 1, parte 2, opinião. Na sinopse, apresenta o resumo do livro. Apresenta o resumo do livro. E na opinião, defende a opinião sobre o livro. Defende, né? Vai explicando, ele defendendo o livro, ok? Então, sinopse apresenta o resumo do livro e opinião defende a opinião sobre o livro, ok? Página 26. Releia o segundo parágrafo da resenha. Letra A. Assinale a característica presente em toda obra clássica. Primeiro, são lidas por várias gerações ou é sempre uma obra de aventura? É um livro que ele é lido por várias gerações, não é isso? Que outra obra pode ser classificada como clássica? Pesquise e anote o título e o nome do autor de uma obra clássica que você gostaria de ler. Uma obra clássica é uma obra que passa de geração para geração. Então, você busca na internet e você vai se identificar com algumas e você vai escolher uma para colocar aqui, ok? Você vai avaliar sobre o que essa obra fala, se é interessante. Então, você escolhe algumas, leia e anote aqui que você escolheu, ok? Número 6. Releia um trecho do terceiro parágrafo. Único sobrevivente de um desastre marítimo, Robinson se vê numa ilha deserta, lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com a maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida. Letra A. Qual é a palavra que indica uma opinião do autor no texto sobre o livro? A palavra é maestria, ok? Essa palavra que você assinalou avalia o livro de forma positiva ou negativa? De forma positiva, maestria, positiva. Número 7. Releia este outro trecho. Outro aspecto interessante fica no desenvolvimento das capacidades de Robinson para sobreviver. Letra A. Assinale o trecho que revela uma opinião. E letra B. Reescreva a frase eliminando a opinião. Atenção, a frase deve ter sentido completo. Então, aqui você vai assinalar no trecho que revela uma opinião. Ou seja, aqui nessa frasezinha aqui diz assim, ó. Outro aspecto interessante fica no desenvolvimento das capacidades de Robinson para sobreviver. Aí ele pede o quê? Assinale o trecho que revela uma opinião. O que fala da opinião aqui?
que ele é interessante. Então, você vai sublinhar a palavra interessante. Agora, reescreva essa frase aqui, reescreva a frase eliminando a opinião. Ou seja, você vai tirar a palavra interessante, ok? Vai retirar a palavra interessante. Agora, atenção, a frase deve ter sentido completo, ok? Muito bem. Página 27. Toda obra artística, especialmente os textos literários, reflete comportamentos e modos de pensar da época em que a obra foi escrita. Letra A. Quando o livro Robinson Crusoe foi escrito? Quando? Foi nos anos de 1700, não é isso? Muito bem, nos anos 1700. Letra B. Qual é o alerta que o autor da resenha faz a respeito do personagem Robinson Crusoe e sua forma de tratar o sexta-feira? O que ele diz aqui? O autor alerta que o jeito de pensar na sociedade mudou muito. Portanto, nós temos que perceber, e comparar para vivermos hoje, para colocar dentro da história o que está na nossa realidade. Um exemplo, o livro foi escrito nos anos de 1700, não é isso? Foi no século XVIII, não é isso? No século XVIII, que fala aqui? No século XVIII, isso. Ao reescrever a história, o enredo continuará, mas a linguagem tem que ser atualizada, não é? Muito bem. Número 9. Ao ler uma resenha, o leitor espera encontrar informações gerais sobre a obra e seu autor, ok? Segundo item. E número 10. Qual é a finalidade da resenha? Qual é a finalidade? A finalidade é informar o leitor, que é você, de maneira objetiva sobre o assunto tratado na obra. Resumindo, a finalidade é informar você sobre a obra. Bom? Resenha é um texto que comenta outro texto. Além de apresentar uma síntese expressa de opinião do autor sobre a obra em análise, que pode ser um livro, uma peça teatral, um filme, uma exposição e um show. Após a leitura da resenha, você sentiu vontade de ler o livro? Por quê? Compartilhe sua opinião com os colegas e o professor e registre aqui. Bom, dá vontade sim de ler o livro, né? O livro todo, completo, não é isso? Porque as aventuras dele são muito interessantes, não é isso? Muito interessantes e muito, toca muito a gente, né? Toca pelo lado dele conseguir, viver um novo espaço, pela luta que ele teve, não é isso? Por tudo que ele viveu. Muito bem. E na página 28 tem aqui. Leia no material de apoio um trecho da obra de Robinson Crusoe. Então, você leu e o que pergunta? Qual é o fato principal que está sendo narrado? O fato principal que está sendo narrado é o quê? É o momento do naufrágio, não é isso? E as ações do personagem para poder sobreviver nas circunstâncias, não é isso? É o momento ali do naufrágio, as ações, o momento difícil que ele passou e a superação que ele teve, não é? Quais são os principais sentimentos e ações do personagem? Quais são os sentimentos, No caso aqui, o personagem principal é quem? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ele demonstra estar o quê? Triste com a morte dos outros marinheiros e desanimado com a sua situação na ilha. Ele ficou triste porque ele viu muitos morrerem, os marinheiros, E desanimado com aquela situação. E as ações? O náufrago, não é isso? O náufrago começa a retirar os objetos no navio que sejam importantes para a sua sobrevivência e buscar um local para habitar na ilha. Então, ele, naquele momento ali, ele teve um estalo. Eu tenho que fazer a lei da sobrevivência. Ele foi lá e pegou todos os objetos importantes para a sua sobrevivência, não é isso? E foi buscar um local na ilha, um local seguro. Muito bem. Número 4.
Compare o trecho do romance com esta parte da resenha. No caso de Robson, a trama nos leva por um cotidiano de descobertas, tanto na parte de exploração da ilha, quanto nas próprias habilidades do personagem em fazer e inventar coisas que garantam sua vida. Em sua opinião, a síntese feita pelo resenhista, quem fez a resenha, está de acordo com o trecho lido? Está de acordo com o trecho lido? O que você acha? Bom, aqui mostra, né, as descobertas que o personagem faz na ilha e a sua capacidade de se empenhar para torná-la um local habitável para ele. Então a pergunta é, em sua opinião, a síntese feita pelo resenhista está de acordo com o trecho lido? Sim. Está de acordo? Sim. Não é isso? Por quê? Porque ele declarou aqui o que o Robson fez para a sua lei de sobrevivência. Quando ele diz, no caso de Robson, a trama nos leva por um cotidiano de descobertas, tanto na parte de exploração da ilha, quanto nas próprias habilidades do personagem fazer e inventar coisas que garantam a sua vida. Muito legal. Muito bem. Aí vem o número 5. Em uma folha, desenhe o personagem Robson Crusoe e sua ilha. As produções feitas devem compor uma exposição. Não estamos na sala de aula. O que você vai fazer? No caderno de meia pauta, ok? No seu caderninho de meia pauta. Você vai desenhar o personagem e a sua ilha. No caderno aqui no livro, tem aqui, lá atrás, na página 3 da material de apoio, também tem um espaço aqui de desenho. Mas aí vai ser mais para frente que a história vai continuar. Esse número 5 aqui da página 28, você vai fazer no seu caderno de meia pauta, tá bom? Professora, de novo, sim, o caderno de meia pauta é para isso, tá bom? É para as produções, para os desenhos, ok? Para ficar tudo registrado num lugar específico. Então, no caso, você não vai pegar uma folha, que você está online. Você vai pegar o seu caderno de meia pauta, vai desenhar o personagem Robson Crusoe e a sua ilha, ok? E você pode ali escrever também sobre a história, tá bom? Então tá, crianças. Terminamos aqui as correções, espero que vocês tenham gostado. E só um detalhezinho que eu vou aqui, que me chamou a atenção. O Robson Crusoe, no meio da tempestade, ele ficou muito triste porque perdeu muitos amigos, os marinheiros. Ficou desanimado, mas ele lutou pela sua lei de sobrevivência, buscando aquilo que era importante para continuar a viver. E assim é a nossa vida, não é isso? É assim a nossa vida. A gente, diante dos obstáculos, dos problemas, a gente busca situações, busca momentos para nos tornar felizes, para nos levantar e para fazer a gente seguir em diante. Não é isso? Muito bem. Então, terminamos aqui as correções da aula de hoje, ok? Fique com Deus, continue se cuidando e me aguarde no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau, crianças!